Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre um sentimento que eu tenho certeza que é conhecido de muitos de nós, a raiva. Será que a raiva e o ressentimento são geradores de conflitos? Para falar sobre o assunto, nós temos a alegria de receber mais uma vez a nossa amiga Silvana Prestes. Você ainda acompanha a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber novamente para um bate-papo a nossa amiga Silvana Prestes, bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui. A Silvana, que de vez em quando está aqui no papel de entrevistadora, hoje como entrevistada, né, Silvana? Justamente para falarmos sobre esses conflitos, que muitas vezes são conflitos íntimos, que nós temos conosco mesmo e que as pessoas às vezes nem têm conhecimento. Nós poderíamos dizer que a raiva é um dos fatores geradores desses conflitos íntimos? Sim, a raiva é geradora de um dos conflitos. Os conflitos, eles fazem parte porque tem uma diferença entre o que você quer e o que você é. Muitas vezes eu quero ser bom, mas eu não consigo ser bom. Eu gostaria de não ter gritado, mas eu acabei gritando naquela hora. Então há uma diferença entre o que a gente é e o que a gente quer ser e muitas vezes o que a gente quer parecer. Isso há uma diferença. E a raiva é um dos fatores geradores desses conflitos. Mas por que isso acontece, né? Nós sabemos que provavelmente além da raiva existem aí vários outros sentimentos também envolvidos. Por que isso acontece conosco? Por que é tão difícil nós lidarmos conosco mesmo nesse processo? É muito difícil a gente se aceitar. Primeiramente, nós não nos conhecemos. Então é muito difícil a gente aceitar que nós temos certos problemas e principalmente que nós temos certos defeitos. É muito mais fácil enxergar no outro os defeitos que muitas vezes nós temos. Porque eu acho que se eu assumir que eu tenho inveja, eu estou me desvalorizando. E aquilo vai tomar conta de mim, quando é ao contrário. Quando eu assumo uma negatividade minha, aquilo perde força. É como se eu olhasse para dentro e descobrisse algo. Às vezes a gente fala, nossa, o que será que tem dentro do armário, né? O monstro do armário. Quando eu abro lá, eu vejo que o monstro é pequenininho. Então, quando eu olho para dentro, eu começo a aceitar certas coisas em mim. E o que tem dentro da gente também não é só coisa ruim, são coisas positivas também. E a gente tem medo desse enfrentamento. E muitos de nós temos uma alta imagem que nós achamos que somos assim, pronto, acabou. Nós passamos para os outros uma imagem que a gente acredita que é e que na verdade não corresponde ao que nós somos realmente. Bom, então nós chegamos à conclusão de que o primeiro passo para nós vencermos esses conflitos interiores é por meio do autoconhecimento. É me avaliando, me percebendo o que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar, seria o primeiro passo? Sim, Joana de Ângeles, né, ela fala que o nosso desafio, mentora do Divaldo, que o nosso desafio nessa existência é autodescobrir-se. Então, quando ela fala isso, não tem como a gente se melhorar nesse mundo, não tem como a gente fazer uma reforma íntima se nós não olharmos para dentro de nós e começarmos a descobrir quem nós somos. Perguntarmos quem eu sou, o que eu realmente gosto. Muitas vezes nós não sabemos nem o que nós pensamos durante o dia, nós não sabemos o que a gente gosta, nós não sabemos as emoções que muitas vezes tomam conta da gente ao longo do dia. Isso só vai ser feito se a pessoa parar, fizer um silêncio e começar a se observar. Parar de observar mais as pessoas e começar a se observar. Silvana, mas nós sabemos também que esses sentimentos, como a raiva que nós temos falado, muitas vezes eles surgem em nós decorrente de atitudes de outras pessoas, né? Algo que alguém faz e que nos causa esse tipo de sentimento. Como lidar, por exemplo, com a raiva nesse caso? Olha, toda situação que nos tira do nosso bem-estar, da nossa, vamos dizer assim, da nossa zona de conforto, nos causa raiva. Muitas vezes a gente fala assim, se você bater o dedinho na porta,
te dá uma raiva na hora. Se o arroz queimar, te dá uma raiva na hora. Então, a raiva, ela é um sentimento natural, é um instinto de conservação. Quando essa raiva vem do outro, e que às vezes ela é despertada, né? Não é nem que ela vem, ela é despertada pelo outro, muitas vezes a gente na hora não sabe como reagir. E na verdade a gente não deveria reagir, a gente deveria agir. Lidar com a raiva é principalmente aceitar que se está com raiva. Porque a maioria de nós acha que a raiva é um pecado. Eu não posso ter raiva. E a gente faz isso com as crianças. A gente faz isso com as crianças, a gente faz isso com as pessoas. Olha, você não pode ter raiva de ninguém. Lidar com a raiva, primeiramente, é aceitar que você está com raiva. E aí vai passando para outros passos, que a gente vai conversando e vai entendendo como fazer isso. Bom, nós sabemos que a raiva pode ser também causadora de vários distúrbios até orgânicos. Nós queremos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós voltamos já já. Olá, você está no programa Encontro Fraterno, no quadro Tira Dúvidas. E a questão de hoje que nós trazemos para a resposta de Euzi Nascimento é: Euzi, se Jesus expulsava os demônios, curava enfermos, por que as doutrinas cristãs criticam o Espiritismo por fazer o mesmo? É incrível isto, né? Nós vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 1. A fala é de Mateus 10, 8. Ele diz assim: curai os enfermos, levantai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Está nos dizendo que nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, temos condição de fazer isso. Se outras pessoas não fazem, talvez por um condicionamento cultural, mas a permissão nós temos. E como seria levantar a saúde daquele que está enfermo? É você ter uma conduta cristã, uma conduta otimista, uma conduta cheia de fé e certeza de que nós podemos e devemos, sim, melhorar a qualidade não só da nossa vida, mas daqueles que estão à nossa volta e principalmente aqueles que mais necessitam. Levantar os mortos. Quantas pessoas estão mortas para os encantamentos da vida? Estão completamente desencantadas, sem sentido para viver. Nós podemos lembrar a elas que a verdadeira vida é a vida do Espírito, que nós temos sim que fazer aqui por onde merecer entrarmos no reino de Deus. Limpar os leprosos, como nós podemos tirar toda esta enfermidade que deixa a criatura tão abatida, tão deprimida, como uma lepra espiritual. Temos condição de fazer isto, sim. Isso nós estamos usando metáforas, como também expulsar demônios, tirar as ideias muito sérias e tristes. Então, você pode fazer isso e deve sim, em nome de Jesus. Muito bem, Euzi, nós agradecemos a sua participação e gostaríamos ainda de lembrar essa crítica que se faz ao Espiritismo é uma crítica que se faz ao cristianismo o cristianismo primitivo. Por quê? Todos os apóstolos levantavam os enfermos, limpavam os leprosos, curavam a todos, expulsavam os demônios. E nesse caso aí, realmente, os espíritos perturbadores que estavam, de alguma forma, perturbando, desorganizando a vida das pessoas. E nós também não podemos negar a história dos homens santos de toda a humanidade, que só são santos porque promoveram fenômenos desse quilate, de cura, de expulsão de demônios, de levantamento de espíritos adormecidos no mal e na ignorância e se fizeram luminares da humanidade. Até a próxima semana.
Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. A crença na vida futura é, pois, elemento de progresso, porque estimula o espírito. Somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas. Perseverança na luta contra o mal, porque lhe assina um objetivo. A formar essa crença no espírito das massas é, portanto, o que devem aplicar-se os que a possuem. Entretanto, ela é inata no homem. Todas as religiões a proclamam. Por que então não deu até hoje os resultados que se deviam esperar? É que, em geral, a apresentam em condições que a razão não pode aceitar. Conforme a pintam, ela rompe todas as relações com o presente. Desde que tenha deixado a Terra, a criatura se torna estranha à humanidade. Nenhuma solidariedade existe entre os mortos e os vivos. O progresso é puramente individual. Cada um trabalhando para o futuro, unicamente para si trabalha. Só em si pensa. E isso mesmo para uma finalidade vaga, que não tem de definido nada de positivo, sobre que o pensamento se firme com segurança. Enfim, porque é mais uma esperança que uma certeza material. Daí resulta para uns a indiferença, para outros uma exaltação mística que, isolando da terra o homem, é essencialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, porquanto negligencia os cuidados que reclama o progresso material, para o qual a natureza lhe impõe o dever de contribuir. Estamos de volta falando hoje sobre os conflitos que temos conosco mesmo e também com as outras pessoas. Estamos batendo um bate-papo muito agradável com Silvana Prestes. Silvana, você que é uma estudiosa da obra de Joana de Ângelis, né? Espírito que escreve pela psicografia de Divaldo Franco. O que a Joana nos diz sobre essa questão das consequências, por exemplo, da raiva? Nós já sabemos que muitas vezes esse nosso destempero emocional ele pode até produzir doenças no nosso corpo, é isso mesmo? É isso mesmo. A raiva é geradora de várias doenças, tanto no plano físico, também como no emocional. Raiva causa prisão de ventre, causa diarreia, gastrite. Prisão de ventre é até interessante, né? Porque você fica literalmente enfesado. Né? Porque realmente há um distúrbio. No plano emocional, ansiedade, depressão, várias fobias que são decorrentes da raiva. Mas não da raiva em si, da raiva que não foi diluída. A Joana de Ângelis fala nesse conteúdo perturbador que é a raiva, nesse processo de aceitação da raiva, existe também uma compreensão. Quando você está com raiva, naquele momento você assume que está com raiva. Ela inclusive fala que naquele momento você pode chorar, você pode às vezes descarregar a raiva num exercício físico, mas para depois voltar ao seu estado de paz e refletir sobre essa raiva. Sobre os motivos que causaram, sobre as circunstâncias, sem culpar o outro, mas também sem nos culpar. Entender que muitas vezes o agressor é alguém que está de mal com a vida, é alguém que está num pior momento. E quando você vê ele como enfermo, fica mais fácil começar a tolerar e compreender. Mesmo sabendo de tudo isso, de que a raiva é um sentimento ruim, é negativo, que nos causa diversas consequências ruins, nós sentimos raiva. Por quê? Isso é sinal de inferioridade?
Por que nós sentimos isso? Claro que não é sinal de inferioridade. A raiva, ela é normal no trânsito humano. É muito normal. É interessante, né, que às vezes os pais, quando as crianças estão com raiva, eles falam, você não pode sentir raiva, Jesus não gosta. Ou então, quando um irmão tem raiva do outro, né, brigam, as mães colocam eles para se abraçarem. Eu estou falando porque até eu já fiz isso. E é interessante, porque o irmão já não fica só com raiva do irmão, fica com raiva da mãe também. Então, só aumentou a raiva. Então, a gente coloca que a raiva seria um sentimento negativo, e não é. O problema da raiva é se comprazer nela. Nós não estamos na época ainda de espíritos perfeitos para nos livrarmos dessa raiva. A raiva, ela vem do instinto de conservação do animal. O animal, quando ele se sente atacado, ele ataca, quando ele está com medo. Ou então, quando ele está com fome. Mas ele comeu, ele volta ao seu estado de tranquilidade. E se ele não se sentir perseguido, ele vai ficar calmo. O ser humano é que está o problema. Porque quando ele se sente atacado ou quando ele se sente com medo, ele agride antes de ser agredido pelo medo. E muitas vezes a pessoa se compraz na raiva. A gente vê no caso quantos problemas nós não estamos vendo de acidentes automobilísticos, de brigas no trânsito pelo excesso da raiva. É interessante que a Joana de Anjos, no livro dela, Autodescobrimento, ela cita um caso onde alguém é envolvido em um acidente, uma fechada de trânsito. E vem o senhor e começa a discutir. E essa pessoa, em seu equilíbrio, fala, se foi o senhor que me fechou, eu lhe desculpo. Se foi eu que te fechei, eu te peço desculpas, mas eu não tenho tempo para ficar discutindo aqui. Interessante. Mesmo sendo natural, então, esse tipo de sentimento hoje, no nosso atual estágio evolutivo, é fato também de que nós queremos nos livrar dele, não é? Como é que a gente faz para evitar sentir a raiva? Primeiro, a gente aceita a raiva. E a Joana dá uma dica interessante para que a gente medite sobre essa raiva, comece a refletir sobre os motivos, comece a se perguntar por que eu realmente fiquei com tanta raiva naquele momento. Porque quando você se começa a perguntar, você vai descobrir o verdadeiro motivo que está atrás daquela raiva. E ela indica a meditação, para que a gente vá se perguntando, e ela indica uma coisa interessante, que é o diálogo com o ofensor, como se a gente trouxesse a imagem dele e começasse até a conversar com o espelho. E começasse a dizer para a pessoa, não às vezes pessoalmente, por que você fez isso comigo? Eu estou me sentindo assim, como nós estivéssemos realmente desabafando. Isso vai diluindo essa raiva, porque uma energia, quando ela é gerada, ela não desaparece. Nada no universo desaparece, ele pode ser transformado. Por isso que a gente aceita, para a gente poder transformar. Bom, nós estamos então falando sobre esses sentimentos, né, que estão tão vivos aqui em cada um de nós. Nós vamos fazer novamente uma pequena pausa para o intervalo, mas nós voltamos rapidinho. Eu gostaria de passar uma dica de leitura que eu amei e tenho certeza que todos vocês vão adorar. O livro Senzala, do Salvador Gentili. É um romance maravilhoso e cheio de ensinamentos doutrinários. Tenho certeza que vocês vão adorar. Pílula do dia seguinte é utilizada com objetivo abortivo e, portanto, ela representa um atentado contra a vida. Mesmo sendo dita ou prescrita ou anunciada como sendo uma tentativa de anticoncepção, ela efetivamente é usada por adultos e jovens, objetivando a inviabilidade de uma gravidez que pode ter acontecido naquela noite, no encontro sexual, quando da mulher estando fértil. Logo, ela deve ser excluída como processo de planejamento familiar, porque não é usada como anticonceptivo
E, do ponto de vista abortivo, nós espiritistas somos frontalmente contra toda e qualquer medida que promova o aborto, salvo numa exceção, quando a mulher corra risco de vida. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Hoje nós estamos falando sobre sentimentos que nos colocam em situação de conflito, entre eles a raiva. Conversando com Silvana Prestes. Silvana, às vezes, como você mesmo disse, as pessoas se comprazem em sentir raiva. E muitas vezes essa raiva, ela fica ali permanente com a pessoa. Nós poderíamos dizer então que essa raiva ela passa para um outro estágio, que seria o do ressentimento? Claro, passa para o estágio do ressentimento. A pessoa, aquilo que aconteceu, continua acontecendo e vai se transforma em ressentimento. O ressentimento fica impregnado na pessoa em formas de melancolia, de frustração. A pessoa já começa a não achar graça na vida. E um sentimento de culpa. O ressentimento, ele vem quando eu não consigo colocar essa raiva no outro ou passar por um revide, eu jogo essa raiva para mim. E aí vem o ressentimento. Porque já que eu não posso punir o outro, eu começo a me punir. E aí nós geramos até estados depressivos. Porque essa raiva que era para o outro vai para mim. É como se eu me sentisse impotente diante de uma situação e isso me gerasse, por exemplo, uma amargura. Nós conhecemos pessoas que são amarguradas, são pessoas que, por terem enfrentado diversas situações difíceis na vida, se tornam pessoas amarguradas. Seria também a amargura digamos, um desdobramento desse ressentimento? Claro, porque o ressentimento, ele vai ao ponto de virar rancor, de virar amargura e de, assim, colocar uma nuvem negra na vida da pessoa. Ela começa a achar que ela não tem mais possibilidades. Ela começa a achar que a vida dela é só aquilo lá. E muitas vezes, ao falarmos para essas pessoas que ela tem outras possibilidades, ela geralmente nos fala assim, mas é porque você não passou o que eu passei. E o maior exemplo disso é Jesus, que passou por todos os problemas e mesmo assim continuou dando exemplo de sofrer, mas continuar caminhando. Ele deu o exemplo de vivenciar isso. E é interessante como Jesus, como terapeuta, ele nos abraça. Jesus jamais condena. Ele não fala assim, você errou, então e tal. Ele primeiro acolhe para depois levantar e falar, o caminho melhor será esse a seguir. Nós, muitas vezes, não acolhemos nem a nós mesmos. Quando é necessário que a gente erre, é necessário que a gente se acolha para que a gente se levante e tome outra postura. Claro, não ficar no erro, mas também não ficar pessimista. Eu errei, eu mereço sofrer, tal. Não, todos os dias nós temos a vontade de levantarmos e refazermos esse nosso caminho. Nós poderíamos então chegar à conclusão de que o primeiro passo para nós nos livrarmos desses sentimentos negativos para nós seria pelo perdão, o auto-perdão e o perdão ao outro também? Certamente, o perdão é o caminho, porque todos os dias nós estamos nos machucando e todos os dias nós estamos ferindo alguém. Então, esse perdão, estamos sendo feridos, esse auto-perdão é algo que tem que ser constante. Só que o perdão, muitas vezes, a gente acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Tudo que acontece na nossa vida está registrado na nossa memória espiritual. Então, qualquer coisa que a gente tenha feito,
Está registrado. Perdoar é lembrar do fato, diluindo aquele sentimento. Cada vez que eu começo a pensar no fato, ele vai sendo diluído. Muitas vezes eu vou lembrar que uma ofensa que alguém me fez, mas eu posso até contar. Mas eu já começo a olhar aquilo, a pessoa me agrediu, mas eu não olho ela mais com aquela raiva, com aquele ódio. E esse olhar para também a gente e se perdoar é saber que nós estamos no caminho de melhoria. Quando a gente não quer se perdoar, é porque nosso orgulho está muito alto. Nós admitimos que o outro erre, mas nós não admitimos que a gente erre. Por isso é tão difícil se perdoar. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de humildade, a gente se olharia e falar, poxa vida, não sou perfeito, né? Eu errei, errarei tantas outras vezes, então deixa eu recomeçar. Mas a gente não se perdoa porque nós somos tão orgulhosos que a gente não admite ter feito aquilo. A gente admite os outros, a gente não. Bom, está aí então, né, as dicas que a Silvana nos traz para que nós possamos refletir, lembrando que nós somos seres únicos, criados por Deus, destinados à perfeição e que cabe a cada um de nós, né, nos avaliarmos onde nós precisamos melhorar. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que cada um de nós quer ser melhor a cada dia, né, Silvana? Muito obrigada por ter estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nosso programa está acabando, você antes acompanha ainda o Momento Cultural, mas na semana que vem nós estaremos de volta e esperamos reencontrá-los a todos. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até breve. Seu em Pedro Leopoldo, um ser iluminado, trazia em sua bagagem difícil missão, complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena, machucado, maltratado, sofria humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal pra ver Maria João. O espiritual ela orientava, dizia pra ter paciência em sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que mil palavras. Os últimos serão os primeiros, não lhe aquele exemplo de verdadeiro